Queridos amigos do Seara Fraterna, é com imenso prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez juntos, mesmo que virtualmente, para poder refletir um pouco, pensar um pouco sobre a nossa doutrina amada, sobre o amor redivivo do nosso Mestre Jesus. São momentos difíceis pelos quais a humanidade está passando. São momentos necessários. São momentos que, com certeza, pois sabemos que não existe o acaso, foram orientados para que todos nós, em humanidade, possamos criar uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a vida. Já vemos com naturalidade alguns resultados que a natureza vem nos apresentando da ausência de agressão que nós outros temos feito em profusão durante tanto tempo a ela. A nossa querida mãe que nos acolhe com tanto amor e denodo, nos oferecendo o alimento e o conforto necessário para o nosso aprimoramento. É um presente de Deus a natureza, e por isso deveríamos cuidar dela com acuidade, com carinho e com zelo. Não é isso que temos feito durante tanto tempo. E nesses momentos difíceis, mas necessários, de reclusão, a reflexão sobre esse tema e sobre tantos outros se torna extremamente importante. É fundamental que cada vez mais possamos nos imbuir do propósito de reforçar aquilo que o mestre Lyonês nos trouxe como um lema, como a forma de entender a vida, a forma de abordar a vida pelo verdadeiro espírita, reconhecendo-o pelo esforço que faz em domar as suas más tendências, a dedicação que busca em transformar o homem velho num homem novo. E volto a dizer, nesses momentos difíceis em que passamos em humanidade, a reflexão se faz necessária. Um momento de busca, de interiorizar todos os questionamentos que até então, por falta de tempo, muitas vezes, ou por falta de dedicação, nos deixamos levar, deixamos esvair em nossas mãos. Agora, ele se torna oportuno. Estamos em casa, buscando um convívio mais fraterno, com os entes amados, e também, se possível, estudar, trabalhar naquilo que é possível também, aprender novos valores, cultivar novos objetivos, adquirir hábitos nobilitantes. Tudo isso faz parte de uma programação que os espíritos bons trouxeram para a humanidade. Obviamente que isso é de foro íntimo, mas isso já está em curso, naturalmente, porque quando o homem para durante algum tempo em solitude, mesmo que dentro de um lar, não totalmente sozinho, ele já busca esse ato reflexivo. E quando isso se alonga por um bom período, isso se torna contundente. E por isso não deve ser desprezado. Que possamos aurir esforços dentro de nosso coração, buscando nos imbuir de todo o propósito de nos melhorar nesses momentos. E por isso mesmo, necessário se faz aderir aos bons pensamentos, nos eximir da crítica ácida, mas ao contrário, buscar cada vez mais o esforço íntimo de elevar o padrão das ideias, das emoções, dos sentimentos, para que assim possamos buscar contribuir efetivamente para a melhoria do nosso orbe. Fomos convidados a conversar um pouco sobre a necessária conscientização que devemos ter como espírita, no sentido de que possamos entender como é possível essa tomada de consciência, onde muitas vezes não vemos a coerência entre o que se pensa, o que se estuda com aquilo que se faz. Isso traz um agente de extrema dificuldade para o ser humano, quando ele não mantém a sua integridade. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta qual seria o modelo e guia da humanidade. E todos nós sabemos que a resposta é enfática. Jesus, o nosso modelo e guia. E esse nosso modelo e guia tem dentro de uma das suas características, que são inumeráveis, a coerência. Tudo aquilo que pensava, tudo aquilo que trazia como informação para os seus irmãos, assim ele procedia da mesma maneira. Ou seja, uma consciência clara, desperta e simplesmente voltada para a sua integração com a verdade. Por isso é fundamental para o espírita, quando a gente lê uma assertiva dessa dos espíritos, através dos questionamentos de Kardec, não apenas tomá-la como algo, que maravilha, que coisa interessante, Jesus, meu mestre. Sim, Jesus, nosso mestre. Mas como todo mestre, ele prima por passar para seus alunos as informações adequadas para que essas informações possam ser utilizadas no dia a dia. Possam ser utilizadas em todos os momentos da vida. Para que assim, essa integração do ser com a sua realidade, tanto material como a sua realidade espiritual, possam ser condizentes com o seu comportamento. E por isso mesmo, nós temos dentro de nós, todos nós, as leis morais. Todas elas em nossa consciência. E por isso mesmo, quando nós infringimos essas leis, o que acontece conosco? O desequilíbrio, o transtorno, a chamada doença também. Por isso mesmo, é muito difícil imaginar que poderíamos navegar pela vida sem incólume, sem passar pelas situações necessárias para o nosso aprimoramento, que na verdade nós mesmos trazemos para o nosso âmbito pessoal, quais sejam a dor, o sofrimento e as dificuldades, todas elas criadas por um só agente, nós mesmos. Nós somos senhores do nosso futuro, nós somos senhores de tudo aquilo que nos acontece. E por isso mesmo, devemos estar atentos com cada situação, cada pensamento, cada passo, cada atitude. O ser que já busca essa integração, ele prima por ter um processo natural dentro de si, que se chama autoanálise. Em cada coisa que eu realizo, em cada pensamento que eu tento traduzir posteriormente, através de minhas atitudes, em cada ideia que eu vislumbro, eu preciso ter muito claro que tudo isso deve primar pela busca do equilíbrio, busca da harmonia, busca do bem maior, para que isso possa se converter como uma força dinâmica dentro de mim mesmo para o meu processo transformador. Então, sim, eu posso olhar para Jesus e vê-lo como um modelo guia e ver que essa coerência estava sempre presente. E por que não nós também sermos coerentes com aquilo que realizamos, com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos? O desenvolvimento do princípio espiritual, ele se dá em priscas eras, imemoráveis, que sequer podemos imaginar. A mônada, o princípio espiritual, começa a se desenvolver, e todos nós sabemos dessa teoria do Dr. Jorge Andréa, lá, nos princípios, no átomo primitivo, nos cristais, depois passando pelos vegetais, depois passando ainda mais pelos animais, estão chegando ao estado hominal. E nesse estado começa a adquirir um atributo que não lhe é dado, ele adquire, que é o livre-arbítrio. E aí começa a tomar as suas decisões.
as suas escolhas. E são essas escolhas, essas decisões, que vão, na verdade, nos mostrar o nosso futuro. Vão apontar exatamente para aonde estaremos chegando, de que maneira estaremos chegando, o que estamos programando para a posteriori. Então é fundamental que a gente entenda que, tendo essas leis naturais dentro de nós e tendo essa evolução que permeia tudo na natureza e desemboca no homem, por excelência, a criatura de Deus, nós então temos tudo aquilo de que necessitamos para vislumbrar um futuro nobre, um futuro de verdadeira felicidade da alma. Mas, infelizmente, a maioria de nossas escolhas não são as melhores. E por isso mesmo, fica difícil de imaginar que não teríamos grande dificuldade no futuro. Mas mesmo assim, a providência divina nos apresenta a característica da lei, ou seja, a justiça, nos apresentando a reencarnação como um modelo de educação do espírito imortal. E nesse modelo, nós vamos nos aprimorando durante muito tempo. Esse tempo pode demorar mais ou demorar menos, dependendo do quê? De nossas decisões, de nossas escolhas. E por isso mesmo, fica muito interessante a gente imaginar que, se a maioria de nossas escolhas elas tendem para o desequilíbrio, o que acontece? Nós temos dentro de nós a nossa consciência. Então, o que gera naturalmente é o quê? Um conflito entre aquilo que eu realizo e faço em relação àquilo que eu devo fazer e que minha consciência aponta. E por isso mesmo, eu me sinto numa situação extremamente constrangedora diante de mim mesmo, diante da minha consciência. Então se faz necessário o quê? Despertar essa consciência, integrar essas duas situações para que eu possa, assim, encontrar dentro de mim as possibilidades para que eu tenha a base necessária para diminuir esse tempo de desenvolvimento, esse tempo de evolução, de crescimento em que eu tenho. Que ele pode ser ad infinito, mas ele pode ser diluído, ele pode ser não postergado, ao contrário, ele pode ser alterado para melhor e para menor se as nossas decisões tenderem para o equilíbrio. E como fazer isso? Despertando a consciência. Como despertar a consciência para tomar as decisões mais adequadas, segundo o quê? Segundo as leis divinas. A única forma que se tem para fazer isso é através do autoconhecimento. O autoconhecimento que está lá, como respostas dos Espíritos, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Nos apresentando um modelo, uma forma que foi utilizada pelo, se não o maior, um dos maiores pensadores da humanidade, o pai da filosofia clássica, né? Que nos traz o emblema que estava lá no templo de Delfos, onde ele lê, né? Conhece-te a ti mesmo. É fundamental isso, conhecer a si mesmo, para tentar entender por que eu faço isso e não aquilo. Por que eu sou tão temperamental, onde deveria ser calmo, tranquilo? Se todas as informações que a doutrina me traz são para que eu haja dessa maneira, com tranquilidade, com simplicidade, com clareza, e eu tenho agido dessa maneira. Então por que esse conflito? É porque, muitas das vezes também, nós temos um acervo muito grande já na atual existência da cultura, da educação e dos hábitos, desenvolvidos em família, em sociedade, no trabalho, nas escolas. Aderimos a uma série de ideias que estão em desacordo com essa nossa consciência, com as leis divinas. E quando aderimos a essas ideias e vivenciamos esse patamar de percepção da vida, criamos um conflito, criamos uma imensa dificuldade.
E por isso mesmo, muitas vezes entramos em processos depressivos, em processos esquizoides. Esquizoides mesmo, onde eu sou uma pessoa em um lugar, tenho uma outra personalidade no outro, e no outro ainda tenho mais outra personalidade. Isso, segundo Sigmund Freud, segundo Carl Jung, isso é natural. Faz parte do quê? Da busca do eu pessoal, integrando-se com o eu, o self, de Joana de Ângeles. Esse self, que precisa se integrar com o eu pessoal, o Jair desse momento, mas não o Jair só dessa existência, mas o Jair na sua integridade, o espírito imortal, se faz necessário. É o que Jung chamava de individuação. Essa individuação que junta o consciente com o inconsciente, e dentro desse inconsciente existem componentes imensos de informação, de memória, de dados, que precisam ser capturados e utilizados, mas que na verdade eles são subutilizados. Na maioria das vezes nem são utilizados. Vivemos numa vida nesse consciente, que é dentro do corpo físico, o homem olhando só o dia a dia, o agora, nesse momento. É importante viver o agora, fundamental. Porque se eu vivo só no passado, eu vivo angustiado. Se eu vivo no futuro, eu também vivo premido por essa angústia de não alcançar. Mas se eu vivo o presente, eu vivo exatamente aquilo que preciso, a construção daquilo que virá, de forma consciente. Então se faz fundamental para o bom espírita ouvir os conselhos dos queridos amigos da espiritualidade, não olvidando aquilo que o Mestre amado nos trouxe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Não é a verdade relativa de cada fato, de cada circunstância da vida. Porque isso cada um tem a sua perspectiva e olhar sobre essa mesma verdade, sobre esse mesmo fato. Não estamos falando disso. Estamos falando da verdade mais profunda, do ser profundo, daquele ser que nós precisamos conhecer e que quando conhecemos, nos libertamos. Quando eu, Jair, me conheço, quando eu me conhecer em profundidade, eu vou me libertar do peso daquele passado equivocado. Vou poder me conhecer em profundidade, domar as minhas más tendências e promover o meu processo evolutivo mais célere. Então, essa coerência, ela se torna fundamental. Na psicologia, tem um ramo que estuda hoje e faz, inclusive tem uma técnica chamada psicossíntese. E essa psicossíntese, ela visa exatamente essa unificação, o que Jung chamava de individuação. A busca da integração desses eus que estão espalhados dentro do nosso ser, dentro da nossa psique, que precisam se integrar. Se integrar ao quê? A uma consciência maior, que é o eu maior, o eu profundo, o self, o espírito imortal, que tem dentro de si as leis divinas. E com essas leis divinas, ele consegue ter a base, a sustentação necessária para mergulhar profundamente em si e caminhar diante de todas essas situações em que ele começa a se deparar, olhando para si mesmo, fazendo a autoanálise e poder viajar célere para o seu futuro, para aquilo ao qual está se destinado, ou seja, a verdadeira felicidade. Então, buscar essa integração, buscar essa coerência, se torna fundamental e urge para cada um de nós. Se eu me vejo momentaneamente muito doente, se eu me vejo constrangido pelos transtornos da alma, pelos conflitos mesmo da minha existência, é necessário que eu comece a entender isso, que eu comece a perceber que não adianta eu postergar, deixar para depois.
Isso cada vez mais vai fazer com que eu acumule informações deletérias, deixe aquelas que já estão armazenadas ali e cada vez mais elas vão forçando o meu consciente para que eu comece e tenda naturalmente ao despertamento. Se não vai pelo amor, pela naturalidade dos fatos, vai pela dor. Então é como se eu estivesse apertando uma mola. Essa mola ela vai sendo comprimida, mas chega um momento que ela tem que se expandir. E quando abre, ela se expande de tal maneira que a gente não sabe as consequências disso. Obviamente que os espíritos bons, o amor e a justiça do Pai, sempre colaboram para que a gente consiga ter uma média de equilíbrio para se portar com naturalidade dentro do possível nas existências, em cada encarnação. E por isso mesmo é feita adrede para todos uma programação que tende a colimar, a ser finalizada com êxito, se for seguido passo a passo aquilo que está programado. Aquelas diretrizes que muitas das vezes nós corroboramos. Na grande maioria das vezes, na programação no mundo espiritual, nós não participamos dela. Apenas temos a consciência do que ela representa. E algumas das vezes, talvez na maioria das vezes, nós nem sabemos dessa programação. Mas ela é feita. E ela é feita para, como disse anteriormente, colimar com êxito. E por que na maioria das vezes isso não acontece? Por conta das nossas escolhas. As nossas indevidas escolhas, que não são pautadas na conta da nossa consciência. Nós fugimos sempre da nossa consciência. Porque a nossa consciência, naturalmente, vai nos levar sempre, tende a nos levar para o equilíbrio do ser. Mas o nosso ser atual, ainda presos às urdiduras do passado, aos equívocos do passado e muito mais ainda aos equívocos do presente, tende a nos levar para o outro lado, nos desassociando da nossa realidade. E isso, naturalmente, criando conflito, criando o desajuste. E por isso mesmo, traduzimos isso no nosso soma, no nosso corpo, no nosso modelo organizador biológico, quando das programações. Ou seja, trazemos para o âmbito da realidade material, quando reencarnados, uma série de mazelas, oriundas do quê? Desse passado, dessas nossas escolhas. Então, pensando um pouquinho só com lógica, não é melhor fazer escolhas melhores? Não é melhor começar, a partir de já, a buscar esse encaminhamento da harmonia dentro de nós mesmos? Não sermos esse ser bipartido, que ora é um, ora é outro, em cada lugar, em cada momento da vida? É fundamental essa coerência. É fundamental eu ser Jair, o mesmo Jair, espírita, no centro espírita, na minha casa, no meu trabalho, na rua, no meu lazer, aonde eu estiver. Ter a coerência, a clareza, ter esses princípios básicos da doutrina espírita muito claro em minha mente. E mais ainda, ter o Evangelho do Mestre amado em meu coração, para que as atitudes elas não sejam tomadas intempestivamente. Pelo contrário, para que elas possam ser traduzidas com equilíbrio, para que em cada momento em que se apresentar a dificuldade, em que se apresentar a expectativa da aprovação, eu possa tomar a resolução com calma. Posso errar? Posso. Mas vai ser um erro consciente, buscando sempre o melhor, o equilíbrio. Eu falo errar porque isso faz parte de nossa natureza. O problema é não ficar se amargurando com esse erro, mas tomar o erro como o quê? Como um aprendizado. Ressignificar
o erro, transformá-lo realmente num aprendizado. Quando realizamos essa faceta, naturalmente, tudo aquilo que se passa em nossa vida não é mais tomado em tom de culpa e nem de irresponsabilidade pelo outro lado, mas pelo contrário, é traduzido como responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu fiz. Eu sou responsável pelo que realizei. Então, eu sou responsável pelo meu futuro. Eu sou responsável por aquilo que está acontecendo comigo, neste exato momento. Por quê? Porque o que acontece nesse exato momento é oriundo do passado, seja do passado recente, seja do pretérito mais distante. Tudo isso é fruto daquilo que eu semeei. Estou colhendo exatamente aquilo que semeei, mas não como um castigo, mas como uma prova e uma expiação, para que eu possa me ajustar à lei e adquirir a harmonia necessária para vislumbrar um futuro melhor. Quando a gente olha a vida com o olhar da doutrina espírita, a tendência é que modifiquemos completamente a nossa maneira não só de olhar, mas de agir. Mas para isso é necessário ter uma consciência profunda do seu significado. Porque os 5 princípios norteadores da doutrina espírita, eles nos conduzem a ver a realidade de uma maneira completamente diferente do que até então temos visto. A nossa visão atual, se formos muito sinceros, qual é ela? Ela é extremamente ou totalmente materialista. E sendo materialista, ela nos conduz para esse abismo que temos falado. Mas, se ela começa a tender para uma nova perspectiva, ela vai abandonando toda essa situação do pretérito, todas essas dificuldades e criando uma nova situação para o futuro. Criando um novo patamar de vivências e de informações que vão nos ajudar a palmilhar com triunfo uma nova esfera de percepções. Então, quando a gente começa realmente a olhar esses princípios, quais sejam Deus, a existência de Deus, né? A comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação e a evolução, ou os mundos habitados, se quiserem, e incorporá-los ao nosso existir, à nossa forma de ver a vida, tudo muda. Por exemplo, vivemos um momento extremamente difícil. Se a gente olhar com um olhar materialista, o que acontece? Tendemos ao quê? Ao desespero. Todos ficaremos desesperados. Meu Deus, olha o que está acontecendo, quanta gente morrendo, todo mundo sendo infectado. Ai, o que eu vou fazer? Desespero. Quando surge o desespero, a tendência, normalmente, daquele que tem um olhar sobre o vislumbre do materialismo, é se desesperar. Ou querer fugir, querer se eximir da culpa. E tudo isso tende ao quê? A essa visão materialista que acabamos de falar. Mas, quando olhamos com a visão espírita, com a visão da imortalidade da alma, com a justiça de Deus, temos a certeza que isso é só um momento de reflexão, um momento que aprouve Deus, os Espíritos bons, nos aprouve Jesus apresentar como solução para os nossos dilemas, para os nossos conflitos, para que possamos olhar a vida de uma forma diferente. Então, na verdade, é uma oportunidade singular. Mas muitos podem falar, poxa, mas vidas estão sendo perdidas. Pessoas estão morrendo. A dor está campeando os corações. Mas nós morremos? Não morremos. É só um momento. É só um fenômeno. A morte é um fenômeno.
Não que ela deva ser desprezada. Não que a dor do outro deva ser desprezada. Pelo contrário. Ela deve ser confortada. Ela deve ser abraçada. Mas o que estamos falando é que o desespero, essa dor que não tem mais fim, ela desaparece. Quando da perspectiva da imortalidade da alma. Por isso, Allan Kardec fala que o Espiritismo veio para combater uma única coisa. Veio para combater o materialismo. E se ele veio para combater o materialismo, surge uma pergunta. Então por que a maioria de nós outros espíritas ainda temos uma visão tão materialista? É porque, na verdade, ainda não compreendemos em profundidade a representatividade da doutrina espírita. Não compreendemos em sua largueza o que ela representa. Não percebemos sequer, muitas das vezes, a vinda de Jesus e o seu propósito. O seu propósito libertador. Jesus veio para libertar as consciências, atear fogo na iniquidade dos homens, nos conflitos, nas guerras, e traduzir o Evangelho em uma única palavra, no amor. O amor que deve aplacar as multidões. Só o amor pode fazer as realizações profundas e mudanças necessárias que urgem na humanidade. Mas nós sempre tendemos a ver a vida de outra maneira. Então, quando surge um momento como esse, normalmente o que vem é a crítica, a dureza, o conflito, o desespero. Não pode haver essa incoerência para o espírita. Se houver, eu tenho que pensar profundamente. Será que eu entendi a doutrina? Será que eu quero realmente ser espírita? E se eu quero realmente, eu preciso compreender a doutrina e colocá-la em prática definitivamente no meu dia a dia. Eu devo buscar todos os subsídios dentro de mim para que eu possa levar para mim mesmo e para aqueles que fazem parte da minha vida noções mais amplas da vida, noções verdadeiras, e vivenciando-as, fazer com que isso passe a ser uma verdade definitiva dentro de mim. Quando isso acontecer, eu começo a me planificar. Eu começo a ser coerente. Eu começo a fazer em mim o processo junguiano da individuação. Eu começo a transformar o meu olhar. Eu vejo a vida de uma outra maneira, completamente diferente da maioria. Não existe mais desespero, não existe mais exageros, não existe mais a crítica ácida. Ao contrário, existe o equilíbrio, existe a coerência entre aquilo que eu faço, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Isso, verdadeiramente, é que vai nos trazer a paz, a calma, o equilíbrio necessário, principalmente nesses momentos difíceis em que passamos no nosso planeta nesse momento. Que possamos realmente meditar com profundidade todos os dias, aproveitar esses momentos, como falei, para meditar, para estudar, para pôr em dia as nossas relações, para buscar cada vez mais abraçar aqueles que podemos abraçar. E se nesse momento não podemos aproximarmos deles, que possamos abraçar em pensamento, beijá-los em pensamento, levar flores de ternura para todos aqueles, principalmente aqueles com quem temos imensas dificuldades, porque estaríamos diluindo essa psicosfera deletéria que ainda prima na humanidade. Cada vez que pensarmos em coisas boas, em ideias nobilitantes, tudo isso vai se traduzir numa modificação natural no clima do nosso planeta. Se hoje sentimos o clima tão pesado, tão difícil, é porque vivenciamos esse clima. Estamos dentro desse clima. Porque aqueles que não vivem dentro desse clima não o sentem. Podem até sentir alguma pressão, mas não o vivenciam.
porque estão fora desse clima. Então, podem buscar dentro de si a força necessária para o auxílio àqueles que tanto necessitam. Então, que nós, espíritas, possamos realmente nos imbuir desse propósito, buscar dentro de nós a força necessária, a força da vontade, que a vontade ela é determinante. Sem vontade não se realiza nada. Então que tenhamos a vontade firme de sermos pessoas de bem, pessoas que buscam equilíbrio, que buscam jornadear a vida de forma a fazer com que cada momento seja realmente um presente de Deus. Recebê-lo com todo amor, com todo carinho e utilizar esse presente de forma a produzir a nossa modificação. A fazer com que esse presente, lá na frente, nós possamos colher os frutos do homem de bem, já voltado para o amor ao próximo, já voltado para ver a vida com ternura, com gratidão, buscando os sentimentos da paz, que norteiam o olhar para as divisas mais amplas do infinito. Obrigado, Senhor da vida. Obrigado por tudo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado por tudo que não tenho e por aquilo que não tenho, Senhor. Posto que sabes exatamente tudo aquilo de que necessito para crescer, para evoluir. Que possamos sempre ser gratos à vida, gratos ao Mestre Jesus, gratos ao Mestre da vida, que é o nosso Pai, o Senhor de nossas vidas. Que possamos fazer com que essa gratidão se traduza em nossas atitudes, naquilo que devemos fazer verdadeiramente como pessoas de bem no nosso dia a dia. Que não fique só nas palavras, na intelectualização, porque o principal é a atitude. O principal é agir como homem de bem. Porque falar sobre coisas, sobre ciências, tudo isso, todos em humanidade somos capazes. Uns menos, outros mais. Mas isso todos são capazes. Mas modificar-se profundamente, trabalhar profundamente por essa modificação para melhor do nosso planeta, a verdadeira evolução, isso é para poucos. Para aqueles que realmente entenderam a mensagem do Mestre amado e já veem a verdade dentro de si. Queridos amigos do Seara Fraterna, espero que esse pequeno quase monólogo, que traçamos nesses momentos, nesses 40 minutos, possam servir para todos nós, para mim, para todos nós, como reflexão. E que possamos cada vez mais, em breve tempo, estarmos juntos, nos abraçando, nos confortando, nos impulsionando para avante, para que todos, um dia, e seremos assim, sejamos seres conscientes e busquemos sempre vivenciar a verdade, levar a verdade aos corações e buscar cada vez mais sermos os trabalhadores fiéis da seara do Mestre amado e que Ele possa, assim, contar com o nosso esforço, a nossa vontade e a nossa dedicação. Queridos amigos, fiquem em paz, fiquem com Deus e que a paz de Jesus permeie os nossos corações. Que assim seja.